Olá galera, eu me chamo Marcos Farto, sou especialista em legislação de trânsito e vou bater um papo com vocês a respeito do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro. Tá aqui ó, CTB, esse aqui é do meu amigo Júliver Modesto de Araújo, olha a espessura, é um código anotado e comentado, e também do Pazete. Pois bem, o que vem dizer o artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro? O artigo 305 ele criminaliza a conduta, o comportamento do motorista em determinada situação. Qual seria ela? Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Essa conduta, infelizmente, ela é comum. É aquele típico caso em que o indivíduo se envolve num acidente, olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém e vai embora. Porém, se for anotada a placa desse veículo, será registrado o boletim de ocorrência e o proprietário vai ser citado. Se ele vender o veículo, vai ter dor de cabeça, porque ele deveria ter feito a transferência ou a comunicação junto ao departamento de trânsito. Pois bem, quem cometeu o acidente vai ser localizado e ali haverá uma criminalização do seu comportamento. Em 2010, um cidadão fez isso lá no Rio Grande do Sul. Ele teve esse comportamento, vazou, só que a polícia trabalhou bem e localizou esse indivíduo, foi feito o boletim de ocorrência e ele foi condenado em primeira instância a 8 meses em regime aberto, convertida em pena restritiva de direito. Porém, em recurso ao Tribunal de Justiça Gaúcho, ele foi absolvido. Entenderam que não era para ser criminalizada essa conduta. O Ministério Público daquela região do Rio Grande do Sul, ele recorreu através de um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que aquele cidadão teria que pagar pelo erro que ele cometeu. Até porque algumas pessoas entendiam que ninguém está obrigado a produzir provas contra si e alegam até que isso é uma garantia constitucional advinda da nossa Magna Carta. É um ledo engano. Produzir provas contra si não está posto na nossa Constituição Federal. Ao contrário, é uma garantia que faz parte do Pacto de São José da Costa Rica, cujo Brasil é signatário. É o Tratado dos Direitos Humanos, que vai trazer lá no artigo 8º, no inciso 2, a linha G da Convenção Americana dos Direitos Humanos, a seguinte descrição: toda pessoa acusada de um delito tem o direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada a culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias: direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada. Isso é lá do Tratado dos Direitos Humanos. Na nossa Constituição Federal, nós temos aí no artigo 5º da Magna Carta a presunção da inocência, e também tem o direito de permanecer calado. Houve um entendimento de que ninguém está obrigado a produzir e houve até uma ação de inconstitucionalidade sobre esse artigo 305. Pois bem, dia 14 agora de novembro de 2018, o Supremo Tribunal Federal julgou, a Suprema Corte julgou se era inconstitucional ou não essa conduta e por 7 votos a 4, hoje, o artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro é considerado crime, ele não é inconstitucional. Até porque, na redação dos nossos ilustres ministros, eles alegam o seguinte, até o ministro Lewandowski, com a ministra Carmen Lúcia, ponderam a necessidade de incluir, por exemplo, a omissão de socorro. Porque se a pessoa se envolve no acidente e vai embora, evade-se, ela pode ter provocado uma consequência danosa à integridade física de alguém e posterior pode até gerar uma morte. E para evitar que esse mal possa ser uma garantia de presunção de inocência, ninguém é obrigado a produzir provas contra si, então eu vou embora e não vou me responsabilizar pelas consequências desse ato que tomei. Então, o Supremo Tribunal tomou a decisão e hoje, aquele que se envolve numa conduta como essa, se envolve num acidente e olha para um lado e para o outro e vai embora, não fique achando que não será punido, porque depois dessa decisão
do nosso Supremo Tribunal Federal, aquele que tiver esse comportamento, diante da gravidade das consequências do seu ato, será severamente punido. Nada mais justo, envolveu-se no acidente, aguarde, faça o boletim de ocorrência, assuma a sua responsabilidade, o seu erro. Isso, além de ser digno, também lhe garante de não ser penalizado exacerbadamente. De repente a pessoa fala, não, mas o meu carro não tinha esse risco, e o risco está lá há anos, né? Então é uma maneira de você ter o seu direito de responsabilidade, de indenização também garantido, não pagar para mais. Se houve uma lesão corporal, assuma o erro, olha, aconteceu, vou cumprir aí com o dano causado, vou dar a essa pessoa a garantia de saúde que ela precisa e assim por diante. Isso é digno, isso é justo e é importante para todos nós enquanto cidadãos brasileiros. Então, portanto, compartilhe esse vídeo, ele agora é interessante, ele é importante. O nosso Código de Trânsito Brasileiro está ali com mais de 34 leis, está chegando a 35ª lei, logo mais eu falo sobre ela, para alterar o Código de Trânsito, mais de 740 resoluções. O importante é isso, fazemos o nosso papel enquanto cidadãos, respeitando a legislação. Trânsito é vida. Dê o seu like, seu joinha, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado. Eu me chamo Marcos Farto, especialista em legislação de trânsito. Valeu, galera. Até mais.